Olá, pessoal! Hoje iremos contar a história do Botafogo, um clube com uma trajetória rica e cheia de conquistas. Clube de Regatas Botafogo. No dia 1º de julho de 1894, na praia de Botafogo, foi fundado o Clube de Regatas Botafogo, uma homenagem à enseada do bairro onde competiam seus barcos. A sede era em um casarão no sul da praia, próximo ao Morro do Pasmado, onde hoje termina a Avenida Pastor. Em 1899, a embarcação Diva, do Botafogo, venceu todas as 22 regatas que disputou, sagrando-se campeã carioca. Por esse título, o Botafogo é o único clube do Brasil campeão em 3 séculos. O Clube de Regatas Botafogo foi o primeiro clube carioca campeão brasileiro em alguma modalidade esportiva, o remo, em um campeonato realizado no Rio de Janeiro em outubro de 1902, com a vitória do atleta Antônio Mendes de Oliveira Castro, que anos mais tarde se tornaria presidente do clube. Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo de Futebol e Regatas foi fundado oficialmente em 8 de dezembro de 1942, resultado da fusão do Clube de Regatas Botafogo e do Botafogo Futebol Clube, ambos localizados no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A fusão ocorreu após um trágico incidente durante uma partida de basquete em 11 de junho de 1942, quando Albano, jogador do Botafogo FC, faleceu repentinamente durante o intervalo da partida. O jogo foi interrompido a 10 minutos do final, quando o placar marcava CRB 21-23 BFC. O corpo de Albano saiu da sede de General Severiano e, quando passava em frente ao Mourisco Mar, o então presidente do CR Botafogo, Augusto Frederico Schmidt, disse: "Comunico nesta hora a Albano que a sua última partida resultou numa nítida vitória. O tempo que resta do jogo interrompido os nossos jogadores não disputarão mais." O então presidente do Botafogo Futebol Clube, Eduardo Góes Trindade, respondeu: "Nas disputas entre os nossos clubes só pode haver um vencedor, o Botafogo." Schmidt então selou a fusão. O que mais é preciso para que os nossos dois clubes sejam um só? Com a fusão, foram feitas apenas 3 alterações. A bandeira perdeu o escudo das letras entrelaçadas do BFC e ganhou a estrela solitária do Clube de Regatas Botafogo. A equipe passou a usar calções pretos e a bandeira ganhou um retângulo preto, com uma estrela branca ao alto. Grandes conquistas. Os anos que se seguiram foram marcados por vitórias e ídolos. Em 1957, o título carioca foi conquistado com uma histórica goleada por 6-2 sobre o Fluminense. O time alvinegro reuniu craques como Garrincha, Nilton Santos, Didi, Quarentinha, Amarildo, Paulo Valentim e Zagallo, conquistando 3 campeonatos estaduais, 3 Rio-São Paulo e servindo de base para a seleção brasileira que conquistou as Copas do Mundo em 1958 e 1962. Outro time glorioso foi o de 1967 a 1968, que conquistou o bicampeonato carioca, a Taça Guanabara e o primeiro campeonato brasileiro, Taça Brasil, em 1968, além de ser tricampeão mundial em Caracas. Em 21 de junho de 1989, na histórica vitória de 1-0 sobre o Flamengo, o Glorioso quebrou seu jejum de 21 anos sem vencer o Carioca com uma campanha invicta, que foi consagrada com o bicampeonato no ano seguinte. Em 1993, conquistou a Copa Comebol, tornando-se o primeiro clube carioca a levantar um título internacional no Maracanã. Em 1995, o Botafogo conquistou o 2º Campeonato Brasileiro, comandado por Túlio, Gonçalves e Donizete. No mesmo ano, em 8 de dezembro, o clube inaugurou o Complexo Sócio-Esportivo Paulo Azeredo, no terreno onde esteve situado seu antigo estádio. Em 1997, a torcida alvinegra comemorou a conquista da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, a Taça Rio e o Campeonato Estadual de 1997, fechando a década com o tetracampeonato do torneio Rio-São Paulo em 1998. Desafios e recuperação. No início do século XXI, o clube passou por dificuldades, incluindo a queda para a 2ª divisão em 2002. No ano seguinte, com o apoio de sua torcida, o time garantiu o acesso. Em 2006, conquistou a Taça Guanabara e o Carioca. Nos anos seguintes, venceu a Taça Rio em 2007 e 2008, e a Taça Guanabara em 2009, chegando a 3 finais consecutivas.
Em 2010, ganhou o Campeonato Carioca de forma histórica, vencendo o Vasco por 6-0 e o Flamengo na final por 2-1, com destaque para a cavadinha de Loco Abreu. Em 2013, o Botafogo voltou a conquistar o Campeonato Carioca de forma irrepreensível, vencendo a Taça Guanabara e a Taça Rio, levando o título por antecipação. Para tornar o ano ainda melhor, o clube se sagrou campeão de terra e mar ao conquistar também o Campeonato Carioca de Remo. Após enfrentar desafios, o Botafogo resgatou sua autoestima em 2015 ao garantir o retorno à elite do futebol brasileiro como campeão da Série B. No ano seguinte, garantiu a vaga para a Copa Libertadores da América, terminando a competição em 7º lugar. Em 2018, o clube foi novamente campeão de terra e mar, conquistando o título carioca e destacando-se no remo com o hexacampeonato estadual e o heptacampeonato brasileiro de barcos longos. Era SAF. A temporada 2020-2021 foi marcada pela pandemia de Covid-19. Uma série de obstáculos, acentuados pelo afastamento das torcidas dos estádios, levou à queda para a Série B. No entanto, o Glorioso consolidou uma campanha avassaladora, garantindo o título e a vaga na elite do futebol brasileiro. Em 24 de dezembro de 2021, John Testor foi anunciado como novo acionista do clube, que passou a ser dirigido no modelo de Sociedade Anônima de Futebol, SAF. Em abril de 2022, esse acordo entrou em vigor, concedendo ao investidor 90% das ações do Botafogo, enquanto o clube social mantém os outros 10%. A chegada da SAF potencializou os investimentos no clube, profissionalizou a rede de colaboradores, renegociou dívidas e ajustou acordos trabalhistas, com o intuito de viabilizar um crescimento sustentável da instituição, colocando a estrela solitária no topo do cenário do futebol nacional. Em menos de 2 anos de SAF, o estádio Newton Santos recebeu investimentos para personalização e reforma da sala de imprensa, zona mista, estúdio da Botafogo TV, quiosques da Botafogo Store e serviço de alimentação no estádio durante os jogos. A nova era tem como diretriz a profissionalização dos colaboradores, buscando o fortalecimento da rede para manter o brilho da estrela solitária sempre no topo. Primeira década do futebol. O primeiro jogo do Botafogo Futebol Clube foi no dia 2 de outubro de 1904, um amistoso contra o Futebol End Athletic Clube, no campo deste último, na rua Doc Lobo, na Tijuca. O Botafogo perdeu por 3-0 com este time: Flávio Ramos, Vitor Faria e João Leal, Basílio Viana, Otávio Werneck e Ademaro de Lamare, Norman Ime, Itamar Tavares, Álvaro Soares, Ricardo Rego e Carlos Bittencourt. A primeira vitória veio no dia 21 de maio de 1905, num amistoso contra o Petropolitano, no campo da Rua Voluntários da Pátria, Botafogo 1-0, gol de Flávio Ramos. A segunda vitória veio sobre o Colégio Militar, seguida por uma revanche sobre o Atlético, 2-1, no dia 4 de junho. Em 1906, ocorreu a disputa do primeiro Campeonato Carioca de Futebol, organizado pela Liga Metropolitana, fundada em 21 de maio de 1905 pelos clubes América, Atlético, Bangu, Botafogo, Fluminense e Petropolitano. O Botafogo tornou-se o primeiro clube carioca a conquistar um título, vencendo os segundos quadros, e conquistou o título dos primeiros quadros em 1907 de forma polêmica, compartilhado com o Fluminense, seu maior rival da época. Esse confronto ganhou da imprensa o título de Clássico Vovô, o mais antigo do futebol brasileiro. O título mais importante da primeira década veio em 1910, quando o Botafogo ficou conhecido como Glorioso, adjetivo recebido após a goleada de 6-1 sobre o Fluminense. Após ganhar o terceiro título em 1912 pela nova liga que fundou, a MEA, o Botafogo entrou em um longo período sem ganhar títulos estaduais, mas compensou com vitórias em torneios e amistosos contra equipes de outros estados e países. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem, comentem e se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda o nosso trabalho e a continuarmos a trazer mais vídeos como esse para vocês. Escrevam nos comentários qual time vocês querem ver no canal. Valeu, galera! Um grande abraço!